Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Brito e hoje estou dando início ao nosso canal de matemática, meu e do professor Gabriel dos Santos, o canal Bendito Bhaskara. Nós vamos iniciar hoje uma série de 8 vídeos de revisão para o Enem 2016. O tema do primeiro vídeo vai ser análise combinatória. Os vídeos vão funcionar da seguinte forma: a gente vai corrigir algumas questões de vestibulares anteriores, do próprio Enem, e dentro das questões nós vamos abordar, pontuar as principais características de cada conteúdo, abordado em cada vídeo. Beleza? Galera, a primeira questão que iremos resolver hoje vai ser uma questão que caiu ano passado no Enem, beleza? Vamos ler o enunciado dela aqui então. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas em X e as poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... E aí nós temos as 5 alternativas. Pessoal, veja bem, nós temos 9 espaços em branco. Se a gente contar aí, os espaços que não possuem o X, são 9 espaços em branco. E a família possui 7 membros. Nós queremos colocar os membros da família dentro de algum desses espaços, beleza? Cada membro vai sentar em um dos bancos. Como são 7 membros na família e são 9 lugares disponíveis, certamente eu tenho que fazer uma escolha, Dos 9 lugares eu tenho que escolher o quê? 7 para poder colocar os membros da família. Nós temos a primeira característica aí, nós vamos fazer uma escolha dentro de um grupo maior, vamos escolher um grupo menor. Dentro de um grupo de 9 espaços, nós temos que escolher 7 lugares. Primeira característica. Segunda característica, pessoal, a partir do momento que eu escolhi os 7 lugares, coloquei os membros sentados nesses 7 lugares. Se eu peguei um membro e troquei de lugar com o outro, peguei um membro da família e troquei de lugar com o outro, peguei Joãozinho e troquei de lugar com a Maria, isso gerou o quê? Uma nova configuração. Porque além dos lugares escolhidos dentre os 9, os 7 lugares escolhidos, isso fazer uma diferença, isso gerar novas configurações, a disposição dos membros também o quê? Faz toda a diferença. Ou seja, pessoal, vamos colocar aqui no quadro agora as duas características que eu abordei. Primeira característica: escolhe-se K num grupo de N. Sendo que, pessoal, sendo K menor do que N. Nesse caso, pessoal, nós abordamos essa característica. Veja bem, nós fizemos uma escolha de 7 num grupo que? De 9, beleza? E obviamente o 7 é menor do que 9. Fizemos esse processo de escolha, beleza? Os meus elementos não estavam o quê? Não estavam definidos, beleza? A segunda característica, pessoal, é a de formação de agrupamentos ordenados. Agrupamentos ordenados. Ou seja, pessoal, a ordem de disposição dos membros da família, ela importa, ela interessa. Como eu havia dado o exemplo, se eu troquei Joãozinho de lugar com Maria, isso vai me gerar o quê? Uma nova configuração, beleza? Mesmo que os outros membros continuem todos nos lugares determinados, se eu troquei um com o outro de lugar, troquei 3 membros de lugares um com o outro, enfim, pessoal, se eu mudei o lugar que uma pessoa estava centrada com outra, isso vai gerar o quê? Novas configurações. Galera, então são essas duas características. E essas características, pessoal, são características de um tipo, pessoal, de técnica para calcular, para fazer cálculo de possibilidades, certo? E o nome dessa técnica, pessoal, é arranjo, certo? Eu gosto de dar um nome aos bois aí, O arranjo é uma das técnicas para fazer cálculo de possibilidades numa situação, beleza? E essas são as duas principais características que temos que obedecer, beleza? Em uma questão, em um enunciado, para determinarmos o quê? Que certamente a questão será uma questão de arranjo, beleza? E para calcular, pessoal, uma questão, quando você identifica que ela é um arranjo, que é uma questão de arranjo, certamente nós temos que utilizar uma fórmula, pessoal. Tem jeito também, pessoal, de resolver essa questão sem fórmula, mas eu gosto sempre de partir do seguinte ponto, de interpretar a questão, pontuar as características como eu fiz aqui e depois partir para a fórmula. Não é partir para a fórmula de cara, primeiro fazer uma interpretação mesmo da questão para poder pontuar as características, beleza? E a fórmula de arranjo é a seguinte: A
de N eu vou fazer uma escolha de K, né? No caso, aí nós escolhemos 7 lugares dentro de 9 disponíveis, beleza? A fórmula é a seguinte, pessoal, N fatorial sobre N menos K fatorial, beleza? Certo? Trazendo para a questão, pessoal, nós fizemos o quê? Um arranjo de 9, nós escolhemos o quê, pessoal? Nós escolhemos 7, certo? E aí, pessoal, julgando aqui na fórmula, né, o 9 ocupa o lugar do N e o 7 ocupa o lugar do K, certo? Vamos trazer aqui então, ó. Ao invés de N fatorial, fica o quê? Fica 9 fatorial sobre N menos K vai ser o quê, galera? 9 menos 7, que é o quê, galera? 2 fatorial. Essa era a resposta da questão alternativa A. Beleza? Pessoal, vamos para a segunda questão do nosso vídeo aqui de análise combinatória, beleza? Essa é uma questão da UERJ de 2016, beleza? Vamos lá. Um painel de iluminação possui 9 seções distintas. Cada uma delas acende uma luz de cor vermelha ou azul. A cada segundo são acesas, ao acaso, 2 seções de uma mesma cor e uma terceira de outra cor, enquanto as 6 demais permanecem apagadas. Observe 4 diferentes possibilidades de iluminação do painel. Temos aí as 4 possibilidades ilustradas, né? O tempo mínimo necessário para a ocorrência de todas as possibilidades distintas de iluminação do painel após seu acionamento é igual a x minutos e y segundos, sendo y menor do que 60. Os valores respectivos de x e y são... Então, pessoal, é o seguinte, a cada segundo são acesas 2 seções de uma mesma cor, né, e uma terceira, né, da outra cor, beleza? Ou, por exemplo, estão 2 azuis, uma vermelha, ou 2 vermelhas e uma azul. As outras 6 permanecerão o quê? Apagadas, tranquilo? E ele me ilustrou na questão 4 o quê? Formas, né, de fazer essa disposição de 2 seções da mesma cor acesas e uma terceira de outra cor, tranquilo? Então é o seguinte, pessoal, veja bem, primeiro passo que nós temos que fazer, nós temos 9 seções, beleza? 9 espaços aí para serem acesos, né? Nós precisamos escolher 2 dos 9 para serem o quê? As seções da mesma cor. E uma terceira seção que será o quê? Aquela da outra cor, que não seja da cor que piscou, né, repetidamente. Beleza? Então o primeiro passo que eu vou fazer é uma escolha. Escolherei 2 seções dentre as 9 para serem as seções o quê? Que acenderão da mesma cor. Beleza? Vou fazer o processo de escolha então de novo. Vou pontuar essa característica aqui, ó. Escolhe-se K num grupo de N, sendo que o meu K menor do que N. Estou escolhendo 2 seções dentro de um grupo de 9. Beleza? Bom, a partir do momento que eu fiz essa escolha, se eu pegar, então vamos supor que eu escolhi 2 seções ali para serem as que piscarão de cores vermelhas, repetidamente o vermelho, 2 seções que piscarão em vermelho. Se eu pegar e trocar em uma seção ficar vermelho, na outra vermelho, trocar um lugar com a outra, isso vai gerar uma nova configuração? Certamente não vai gerar, né? Porque trocar vermelho com vermelho, isso não muda, não gera configuração nenhuma diferente, vai dar no mesmo. Ou seja, a mudança de lugar de uma seção com a outra da mesma cor não gera novas configurações. Ou seja, pessoal, digamos então que esse agrupamento é um agrupamento que desordenado. A mudança aí de ordem, né, das seções aí da mesma cor não gera novas configurações, porque os elementos são iguais, beleza? Então não faz diferença nenhuma. Então, vamos provar aqui, ó, agrupamentos desordenados. Beleza? Tranquilo? Então é o seguinte, pessoal, pontuamos o quê? 2 características, interpretando a questão. Escolhe-se K no grupo de N, sendo K menor do que N. Escolhi o quê? 2 seções no grupo de 9, beleza? Então o nosso K aí é o 2, né? E o N é o 9, beleza? E o agrupamento ele é desordenado, a ordem não importa, beleza? E aí é o seguinte, pessoal,
tem um nome para essa técnica de fazer cálculo de possibilidades aí, de fazer contagem de possibilidades. E o nome dessa técnica que aborda essas duas características, pessoal, é combinação. Combinação. Combinação é o nome dessa técnica. Beleza? E essa técnica também possui uma fórmula para calcular o número de possibilidades quando a questão é de combinação, quando a questão obedece essas características. E a fórmula é a seguinte, pessoal: combinação de n, escolho k. A fórmula vai ser o seguinte: n fatorial sobre n menos k fatorial vezes k fatorial. Beleza? No caso do exercício, pessoal, é uma combinação onde de 9 escolherei o quê? Escolherei 2 lugares para serem ocupados pelas seções de mesma cor. Beleza? De mesma cor. Então vai ficar o quê, pessoal? O lugar do n é o 9, né? 9 fatorial. N menos k fatorial, 9 menos 2 é 7 fatorial. Vezes k fatorial, que é o quê, pessoal? 2 fatorial. Beleza? Vamos desenvolver essa conta aqui em fatorial, ok? 9 fatorial, pessoal, é um produto, né, de consecutivos naturais aí, de maneira decrescente até 1. 9 fatorial é 9, vezes 8, vezes 7, até chegar no 1. Produto aí, né, pessoal, desses naturais. Então, pessoal, 9 fatorial pode ser escrito como 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, né? Certo? 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 e assim por diante. Embaixo, pessoal, está 7 fatorial e 2 fatorial. Eu parei aqui, pessoal, no 7 fatorial exatamente para poder fazer o quê? Para poder cortar, né, com o 7 fatorial que tem embaixo, ok? 2 fatorial, pessoal, é 2 vezes 1, 2, né? Então simplificarei com quem? Com 8, né? Vai sobrar um 4 em cima. 9 vezes 4, isso dá o quê? Isso dá, gera 36 configurações aí, ok? Tranquilo? Continuando a nossa questão, né, pessoal? Nós tínhamos achado 36 configurações aí, utilizando a técnica de combinação. Só que isso era para escolher os 2 lugares de seções de mesma cor, né? Só que a questão fala que eu preciso escolher um terceiro lugar para uma seção de outra cor, de cor distinta, beleza? E aí é o seguinte, pessoal, tem 36 configurações para escolher as seções de 2 cores. Sobraram quantas possibilidades ali? Eu fiz uma escolha, tinha 9 lugares. Escolhi 2 para seções de mesma cor. Sobraram quantos lugares? 7 lugares, certo? E eu preciso de escolher o quê? Escolher 1. Então, quantas possibilidades que eu tenho ali para poder escolher esse lugar para a cor que ficará sozinha aí? Tem 7 possibilidades, né, pessoal? Tem que fazer uma escolha de um grupo de 7, tem 7 possibilidades. Você nem precisa de fazer conta, né? Isso aí é algo mais tranquilo de se pensar, ok? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um produto, o 36, vou multiplicar por 7, beleza? Isso vai dar o que, galera? Isso vai dar exatamente 200, vamos fazer aqui, pessoal, tiver lá no Enem, galera, se conseguir fazer de cabeça, ótimo. Se não conseguir, vem pro quadro. Ó. 7 vezes 6 é quanto, pessoal? 42, né? Vamos 4. 7 vezes 3, 21, vezes 4, 25, né? Dá 252 formas de dispor 2 cores, 2 seções de mesma cor e uma terceira de cor diferente. Aí você me pergunta, professor, por que você fez esse produto? Galera, eu utilizei uma técnica, uma outra técnica de combinatória aqui para finalizar a questão, que é uma técnica chamada o quê? Princípio Fundamental da Contagem, o PFC, beleza? Pensa comigo aqui, ó. Não são 36 formas de dispor as 2 seções de mesma cor? Vamos pegar uma dessas formas aqui, ó. Para cada uma dessas 36 formas de dispor as 2 seções de mesma cor, eu terei o que, pessoal? Eu terei exatamente 7 possibilidades de encaixar a outra cor que ficará sozinha, que piscará unitariamente, beleza? Então, para cada uma das 36, teria o quê? 7 formas de incluir a outra cor. Tranquilo? Como são 36, né, pessoal? Para cada uma dessas 36 tem 7 possibilidades, nós teremos o quê? 36 vezes 7. Isso é o princípio fundamental da contagem. É muito importante pensar nisso e entender esse processo, beleza? São 36 aqui vezes 7. Fez sentido, pessoal? E aí, pessoal, para finalizar a questão, chegamos em 252. Só que nós temos 2 casos, né? Quando as seções repetidas são azuis e quando as seções repetidas são vermelhas, certo? Ou seja, pessoal, essas 252 possibilidades podem ser o quê? Com 2 azuis e uma vermelha, ou 2 vermelhas e uma azul. Portanto, eu preciso de multiplicar isso o quê? Por 2, porque nós temos o quê? 2 formas aí, né, de dispor essas cores, né? 2 formas de pensar, com 2 vermelhas e uma azul, 2 azuis e uma vermelha.
Por isso eu multipliquei por 2, isso vai dar um total de 504 possibilidades. Essa é a resposta do nosso exercício, ok? Fala galera, vamos para a questão 3 agora de análise combinatória, beleza? Seja N a quantidade de anagramas da palavra Copacabana que possuem todas as vogais juntas. Temos que N vale. Pessoal, essa questão quer saber o número de anagramas da palavra Copacabana que possuem todas as vogais juntas. Temos essa característica aí própria da questão, ok? Então, pessoal, Copacabana é uma palavra que possui o quê? Exatamente 10 letras, ok? Copacabana. E é o seguinte, ela tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5 vogais e, consequentemente, o quê? 5 consoantes, ok? 6, 7, 8, 9, 10. E é o seguinte, pessoal, nós temos que deixar todas as vogais juntas. Então, nós vamos trazer o quê? Para esse pacote aqui, ó, estão aqui inseridas todas as minhas vogais. E é o seguinte, pessoal, nós temos que considerar esse bloco como sendo apenas um elemento. Porque se eu permutar uma vogal, ou seja, mudar uma vogal de lugar, certamente todas as vogais têm que o quê? Irem juntas, certo? Ou seja, vamos considerar agora, deixar de considerar 5 elementos distintos, né, separados, e considerar eles o quê? Como apenas um elemento, ok? Porque quando nós mudarmos de lugar, todas elas têm que ir juntas. Então nós queremos saber o número de configurações, o número de anagramas dessa palavra Copacabana que levam todas as vogais juntas, beleza? Aqui estão dispostas as minhas o quê? As minhas 5 consoantes. E é o seguinte, pessoal, vale observar que esse tipo de questão é uma questão de permutação. Pessoal, permutação é um das quatro técnicas principais de fazer contagem usando análise combinatória. É o princípio fundamental da contagem, PFC, arranjo, combinação e a permutação. A permutação, pessoal, tem duas características muito importantes. A primeira característica, pessoal, é que nós temos os elementos já estão definidos, ou seja, não tem que fazer escolha de um grupo maior. Coisa que acontecia onde? No arranjo e na combinação. Nas questões anteriores nós vimos isso. Fazendo escolha, escolhemos K de um grupo de N elementos. Na permutação isso não ocorre, nós já temos o que? Os elementos determinados, ok? O que gera novas possibilidades, novas configurações é apenas a mudança de ordem, mudança de lugar desses elementos, ok? Então a permutação, pessoal, que é o conteúdo, né? A técnica que nós vamos usar para resolver essa questão, a permutação, temos permutação de 3 tipos, permutação simples, a permutação com repetição e a permutação circular. Daremos enfoque aqui nessa questão em 2 tipos de permutação que são os mais abordados nas questões, que é a permutação simples e a com repetição. Pessoal, na permutação simples, todos os elementos são distintos, certo? E na permutação com repetição, autoexplicativo, né, pessoal? Teremos o que? Elementos repetidos, certo? Numa permutação simples, galera, a forma de calcular o número de configurações é a permutação de N elementos é N fatorial. Não vou deixar isso tão subjetivo assim, vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Se eu tiver uma fila com 5 pessoas, vocês concordam comigo que todos os elementos são distintos, são pessoas diferentes, certo? Quantas filas diferentes que eu posso formar apenas mudando essas pessoas de lugar, apenas permutando essas pessoas, mudando a ordem delas? Percebam que eu não preciso de fazer escolha, os meus elementos já estão determinados, são essas 5 pessoas. Apenas a mudança desses elementos que são distintos me gera novas configurações. E a quantidade de configurações vai ser o quê? 5 fatorial, pois são 5 elementos, 5 pessoas, certo? Então, permutação de N, permutação nesse caso de 5 elementos é 5 fatorial. No meu caso, no caso do exemplo, 120, né? A permutação com repetição, pessoal, é o seguinte. Se nós fazemos uma permutação ali, P de N, por exemplo, vai ser N fatorial sobre, vamos colocar aqui, ó, alfa fatorial, beta fatorial e assim por diante. Esse alfa e esse beta indicam o número de vezes que algum elemento se repete, ok? Vou dar um exemplo para ficar bem claro aqui, um exemplo de permutação com repetição, antes de nós resolvermos a questão do Copacabana aqui, ó, que é o seguinte, a palavra banana. É muito comum utilizar a palavra banana como exemplo de anagrama, beleza? Com repetição, porque nós temos a repetição do A. O A aparece 3 vezes, o N aparece 2 vezes. Quantos anagramas nós temos para a palavra banana? Pessoal, se fôssemos resolver com uma permutação simples, são quantos elementos? São 6 elementos. Isso seria o quê? 6 fatorial. Porém, tem elementos repetidos. O N se repete 2 vezes e o A se repete 3 vezes. Portanto, no denominador teremos o produto de 3 fatorial, relativo ao número de repetições do A,
3 fatorial vezes o quê? 2 fatorial, número de repetições do n, ok? Isso, pessoal, vai ficar o quê? Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, ok? Corta o 3 fatorial com 3 fatorial, corta o 2 com o 6, sobrou um 3, vezes 5, 15, vezes 4 dá 60, ou seja, existem 60 anagramas com a palavra banana. Uma observação rapidinha, pessoal, para quem não entendeu, se eu mudar o A com o A de lugar, isso, pessoal, não vai fazer diferença nenhuma. Se eu contar duas vezes, duas possibilidades que são iguais, eu vou estar contando possibilidade para mais. Por isso que nós temos esse fator da divisão, ok? Tranquilo? Por isso que há essa diferença entre a permutação simples, na qual os elementos são distintos, e a permutação com repetição, ok? Vamos focar agora aqui na questão da palavra Copacabana. Nesse momento, nós temos o quê? As 5 vogais estão dentro desse bloco, certo? E as consoantes aqui. Vamos dar continuidade, então. Ele quer o número de anagramas em que as vogais estejam todas juntas, ok? Seguinte, pessoal, se nós perguntarmos aqui, ó, o bloco com as 5 consoantes, nós vamos ter uma seguinte situação. Vamos dispor as consoantes aqui, ó, C, P, C, B e N. Essa é apenas uma das configurações, né? Pessoal, se nós fizermos a permutação, faremos permutação de quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5 e o bloco de vogais é considerado o que? Agora um elemento, né? Então temos o que, pessoal? A permutação de 6 elementos, as 5 consoantes com o bloco de vogais. Porém, pessoal, percebe-se que o que? Há repetição de quem? O C aparece 2 vezes, portanto nós precisamos o que? De dividir por 2 fatorial. É um caso de permutação com repetições, ok? Isso, pessoal, vai ser o que? Vai dar exatamente 6 vezes 5, né? Vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? E aqui temos 2 vezes 1. Pessoal, isso vai dar exatamente 6 vezes 5 é 30, vezes 4, 120 vezes 3 dá 360 configurações, ok? Pessoal, só que não para por aí. Veja bem, temos aqui essa distribuição para as consoantes. Porém, dentro do bloco, a distribuição das vogais faz toda a diferença. Vamos colocar aqui uma das configurações possíveis. O, A, o A novamente, A e A. Pessoal, o A aparece 4 vezes, né? Essa é um dos tipos de distribuição. Porém, eu posso colocar o O aqui, o O ali, certo? Eu posso ir mudando as vogais aqui dentro do meu próprio bloco. Ou seja, a distribuição das vogais dentro do bloco de vogais também faz toda a diferença. Certo? Então a gente não para aqui nesse 360, nós temos que considerar a permutação das vogais umas com as outras, certo? É a permutação de quantos elementos, galera? Permutação de 5 elementos é 5 fatorial, porque são 5 vogais. Então mudando de lugar ali entre elas. Porém, pessoal, nós temos a repetição, que o A se repete 4 vezes. Dividiremos por quanto? Por 4 fatorial, relativo ao número de vezes que o A se repete. Isso dá o quê, pessoal? Isso vai dar exatamente 5. Vai ficar o quê? 5 vezes 4 fatorial, cortaremos com 4 fatorial, isso vai dar um total de 5 configurações distintas, remanejando as vogais entre elas. Pessoal, a resposta do meu exercício vai ser o seguinte, vai ser o produto de 360 por 5. Né? Usaremos o que, pessoal, para finalizar a questão? Princípio fundamental da contagem, certo? Isso me dá o total o que, pessoal? Um total de 1.800 configurações, né? 360 vezes 5. Pessoal, por que utilizamos o princípio fundamental da contagem? Para cada uma, galera, dessas 360 configurações, né? Pensando em todos os elementos, 360 configurações pensando no bloco de vogais com as consoantes, para cada uma delas teremos o quê? 5 formas diferentes de o quê? De remanejar, mudar a ordem das vogais. Certinho, pessoal? Então, 1.800 é o número total de configurações de anagramas da palavra Copacabana. Pessoal, eu gostaria de agradecer quem assistiu o vídeo, certo? Curta nosso vídeo, dá um like aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo para outras pessoas também terem acesso e quem sabe ajudá-las, né, com esse vídeo, certo? Curte nossa página também no Facebook /Bhaskara Bendito, né? Vai ajudar demais a espalhar esse vídeo por aí. E se algumas pessoas já forem ajudadas com isso aí, conseguirem um sucesso no Enem, isso já é o nosso objetivo, ok? Então é isso aí, galera. Obrigadão!